bem com vocês? Olha, a gente falou, né, sobre simetria de reflexão e a gente está falando sobre plano cartesiano há muito tempo. O que nós vamos fazer agora? A gente vai juntar a simetria de reflexão que a gente estudou, que é as imagens simétricas, tá bom? Que a gente já viu, fez o trabalhinho sobre, e vamos trabalhar essa simetria de reflexão dentro do nosso plano cartesiano. Carol, é uma coisa impossível, é uma coisa difícil? Não, galera, vocês vão tirar de letra. Por que vocês vão tirar de letra? Galerinha, vocês já sabem o que é o plano cartesiano de cabo a rabo. Vocês já sabem tudo sobre o plano cartesiano, sabem desenhar um plano cartesiano. E vocês entenderam muito bem sobre simetria de reflexão. Vocês entenderam que são essas imagens simétricas. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai juntar esses dois conhecimentos. Olha, eu quero que a gente analise. Nós vamos analisar esse plano cartesiano aqui. Quero que todo mundo abra o livro aí na página 136. Abre o livro na página 136 e vamos ler isso junto. Eu quero que a gente leia, que a gente interprete esse plano cartesiano. Nós temos alguns pontos nesse plano. A gente tem o ponto A, B, C e D. A gente tem 4 pontos do nosso plano cartesiano. A gente pode observar o nosso par ordenado, que o primeiro nosso X, sempre primeiro X. Vou descobrir o par ordenado do A. No X, ele toca no 4. No Y, opa, ficou levemente torto. No Y, ele toca onde? No Y, ele toca no 3. E assim sucessivamente. O B, no X, ele toca no menos 4. E no Y, ele vai tocar no 3. Olha só que legal. O nosso ponto C, ele toca no 4, o X ele toca no 4, que é o nosso eixo das abscissas, e no eixo das ordenadas ele vai tocar no menos 3. Assim a gente tem aí o nosso par ordenado do ponto C. E vamos analisar o par ordenado do ponto D. No X ele tocou no menos 4 e no Y, né, que é o das ordenadas, ele tocou no menos 3. Assim a gente vai ter, galerinha, o quê? Os nossos 4 pontos do nosso plano cartesiano. Achou difícil até agora? Não, Carol, tá igual o que a gente viu. É isso, galera, tá idêntico ao que a gente viu, porque não é diferente. A gente só vai agora trabalhar uma interpretação nova, tranquilo? Vamos analisar o ponto B. Olha só, o ponto B, vamos olhar para eu quero todo mundo olhando para o ponto B. Encara o ponto B, gruda o olho no ponto B. A gente tem o ponto B, ele está localizado aqui. Ele tá a quantas casas, quantos quadradinhos do ponto do Y? Ele tá um quadradinho, 2, 3, 4. Se ligou no que eu fiz? Vou apagar aqui e vou fazer de novo. Se a gente for prestar atenção, o ponto B, ele tá a que distância do Y? Ele tá um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Conseguiu entender isso? Show de bola? Galera, vocês lembram quando a gente estava estudando reta numérica? Quando a gente estava estudando os números inteiros? E eu falei para vocês que existia um número, os números que nós poderíamos chamar de números opostos. Lembram disso? Vou relembrar para quem não lembra. O número oposto... Olha só, vou fazer aqui, só um minutinho. Eu tenho aqui, galera, o número 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. O que é que vai acontecer? Quem é oposto a 1? O oposto a 1 é o menos 1. Por quê? Porque ele está à mesma distância. Só que um está com a distância para o lado positivo e o outro está com a mesma distância, só que para o lado negativo. Aí eu pergunto para você agora, meu bem, quem é o oposto do 2? O oposto do número 2 é o número menos 2. O oposto do 2 vai ser o número menos 2.
Tranquilo? Por quê? Porque ele tá dois passos de distância do zero. E aqui ele tá quanto? Duas. Porém, eles estão em lados opostos. Então, eles são opostos, tranquilo? Galera, esse nome oposto, ele pode ser substituído por simétrico. A partir do momento... Carol, vai mudar alguma coisa? Agora eu confundi, não vai mudar nada. Você vai só chamar o que você chamava antes de oposto, agora você vai chamar de simétrico. O 1 não é o oposto de menos 1? Então, 1, ele é simétrico a menos 1. Galera, deixa eu pegar uma folha aqui, peraí, que eu vou mostrar pra vocês como tem tudo a ver com o que a gente estudou de simetria. Peraí, só um minutinho que eu vou fazer aqui pra vocês verem como eu não tô ficando louca e que sim, tudo tem a ver com simetria. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, uma reta numérica, o 0, o 1, o menos 1, o menos 2 e o 2. Tá vendo aqui, ó, a minha reta numérica? O 1, ele é oposto ao menos 1. O 2, ele é oposto ao menos 2. Como é que eu vou saber se isso aqui é simétrico? O que a gente fazia, galera, para descobrir se uma imagem é simétrica? Aula passada. A gente vai passar um traço no meio, tá vendo, ó? Eu passei um traço no meio e eu vou dobrar. Quando eu dobro, eu observo que o 1, ele ficou exatamente no lugar do outro 1. Vou fazer um furinho aqui, ó. Vendo? Eu vou fazer um furinho. O 1, ele ficou exatamente, ó, vou fazer aqui. Aonde eu fiz o furinho, eu vou fazer uma bolinha. Ele é simétrico. Ele tá à mesma distância desse lado, à mesma distância desse lado. Então, o que eu chamava de números opostos, agora eu chamo de números simétricos. O número 1, ele é simétrico ao menos 1. O número 2, ele é simétrico ao número menos 2. Tranquilo? Tá vendo como é fácil? Vocês já estudaram isso, não tenho que se apavorar. O que a gente vai poder analisar nesse plano cartesiano? O ponto B, que tem par ordenado menos 4 e 3, ele é simétrico ao ponto A, em relação ao eixo Y. Carol, por que em relação ao eixo Y, tu tá me dizendo que o ponto B, ele é simétrico ao ponto A? Galera, qual a distância? 1, 2, 3, 4. Chegou no Y. 4 pro lado negativo, ó. 4 pro lado negativo, tá vendo aqui, ó? É como se o menos 4... Observa o menos 4. Qual é o número oposto ao menos 4? Qual é o número simétrico ao menos 4? Ah, tia Carol, o menos 4, o oposto do menos 4 vai ser o 4. Então, galera, olha aqui, ó. Em relação ao eixo Y, eu posso muito bem afirmar que o ponto B, ele é simétrico ao ponto A. Observe que as coordenadas das abscissas é o quê? É menos 4 e 4. São opostos, eles são simétricos. Em relação ao quê? Em relação ao eixo X. E as ordenadas vão ser as mesmas. Tranquilo, galera? Sim, galera, continuando. O ponto C, que é esse ponto aqui, ó, a gente pode observar que ele é simétrico no ponto A em relação ao ponto A. Por que ele é simétrico em relação... Por que ele é simétrico ao ponto A? O ponto C, ele é simétrico ao ponto A em relação ao eixo X. É como se eu considerasse, galera, o eixo X, é como se eu considerasse o eixo X o meu eixo de simetria. Se eu pegar esse eixo aqui e dobrar, que nem a gente fez com a folha, lá com a borboleta, se você dobrar, você vai notar que eles vão ter a mesma distância. Olha aqui, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos.
Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. É como se esse x, ele fosse o meu eixo de simetria. Tranquilo, galera? Show de bola? Tá dando pra levar numa boa? Lá no ao vivo, vou trabalhar mais isso com vocês. Eu vou tentar explicar, eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? Lá no ao vivo. Vamos seguir aqui. Observe que as coordenadas da abscissa são as mesmas. As minhas abscissas, elas vão ser as mesmas, é 4, olha só. A minha abscissa é 4 no A e a minha abscissa é 4 no C. Porém, as ordenadas, elas são opostas, vai ser menos 3 e 3. Eu posso chamar de opostas ou simétricas em relação ao eixo X. Tranquilo? O ponto D, galera, a gente pode observar, ó, que o ponto D, deixa eu fazer aqui de outra cor. O ponto D, ele é simétrico ao ponto B. Por que que o D, ele é simétrico ao ponto B? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo achar aqui uma figurinha, só um minutinho. Olha só, galera, por que que o ponto D, ele vai ser simétrico em relação ao ponto B? Se eu passar um traço aqui, ó, e dizer que esse traço é o meu eixo de simetria, e eu dobrar esse plano cartesiano, eu vou notar que o D, ele tá na mesma distância do X que o B. Ó, 1, 2, 3 quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos. Eu posso observar que são 3 quadradinhos de distância. Então, se eu dobrar essa folha, se eu dobrar esse eixo de simetria, o que é que vai acontecer? Esse B, ele vai ficar exatamente em cima do ponto D. Lá no ao vivo, eu vou fazer uma experiência com vocês com papel, para vocês verem como isso é real. Tranquilo? Observe que as coordenadas das abscissas e das ordenadas são opostas ou simétricas. Tranquilo, galera? Esses números vão ser opostos. Show de bola? Olha só, informação importante. Em um plano cartesiano, dois pontos podem ser simétricos em relação ao eixo das ordenadas, quando tem a mesma ordenada e abscissas opostas, quando tem, galera, mesma ordenada, quando tem o mesmo y e abscissas, que é o x, opostas, ou seja, pontos de coordenada x positivo, y, x negativo e y. Ele pode ser simétrico em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Quando é que ele vai ser simétrico em relação ao eixo x? Quando tem ordenadas opostas. Ó, ele vai ser simétrico em relação ao eixo das abscissas quando tem ordenadas opostas e abscissas iguais. Tranquilo? E mesmas abscissas. Em relação à origem, quando ele tem abscissas opostas e ordenadas opostas, ou seja, pontos de ordenada onde todo mundo é positivo e o outro todo mundo é negativo. Esse assunto ele vai ficar mais fácil, vocês vão digerir melhor conforme a gente for conversando no ao vivo, conforme a gente vai vendo os exemplos e respondendo os exercícios. Esse é só o primeiro contato. Não se assuste, é só o primeiro contato. No decorrer dos ao vivos, a gente vai conseguir diluir isso melhor. Agora observe o triângulo ABC, representado no plano cartesiano. Vamos olhar esse triângulo. O que a gente pode fazer? A gente pode construir uma figura simétrica à outra em relação aos eixos do plano cartesiano. Para isso, basta encontrar os vértices da figura com a mesma distância em relação ao eixo de que se queira fazer a reflexão. Galera, a gente vai fazer aqui, ó, em relação ao eixo X. Como é que eu faço para desenhar uma figura oposta a essa? Eu tenho que colocar o primeiro ponto aqui, ó, uma distância do X. O B, ele vai estar a quantas distâncias do X? Vamos lá? Vamos ver, ó. Ele tá do C, 1, 2, 3. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. O B tá aqui no 5. Tranquilo? A quantos quadradinhos ele tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai estar o meu ponto. Observa o seguinte, observa que aqui o B, ó, ele tá no Y, 6, positivo.
E aqui o nosso B, ele vai estar no y menos 6, oposto. Tá vendo como é o oposto? 6 e menos 6. E o ponto A ele vai estar localizado aqui, ó. Se eu fechar essa figura, eu vou ter exatamente uma figura simétrica. A que eu tenho em cima, eu vou ter embaixo. Tranquilo? Observa aqui esse gráfico para vocês perceberem. Olha as distâncias. Desse C para o X, eu tenho 1 quadrado. Desse C para o X, eu tenho 1 quadrado. Tranquilo? Desse C para o Y, eu tenho 1 e 2. Desse aqui, eu tenho 1 e 2. As medidas são as mesmas. O ponto A para o Y, eu tenho 1 e 2. O ponto A para o Y, eu tenho 1 e 2. A diferença é que é 6 positivo e aqui eu vou ter 6 negativo. Tranquilo? O B, eu tenho que distância do X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Show de bola? A mesma coisa eu posso fazer no segundo quadrante. Tranquilo, galera? Lá no ao vivo eu vou construir um desses com vocês e a gente vai fazer um trabalho na lousa, que vai facilitar bastante a visualização. O triângulo ABC, ele é simétrico ao esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é simétrico ao triângulo AB em relação ao eixo Y. Tranquilo? Se eu pegar o eixo Y e dobrar o eixo Y, essas imagens elas vão estar sobrepostas. Dobra aí a folha do teu livro. Dobra a folha do teu livro bem aqui, ó. Quando tu dobra a folha do teu livro em relação ao eixo Y, o que vai acontecer? Esses triângulos vão ficar um em cima do outro. Tranquilo, galera? Os vértices do triângulo, o vértice são as junções, os pontos que juntam. Já expliquei isso para vocês. Do triângulo AB são os pares ordenados 2, 6 e do B 5, 6 e do C 2 e 1. E os vértices do triângulo AB e C', eles vão ser A', que é o tracinho em cima, né? Menos 2 e 6. Olha como é a diferença. Eu tinha 2, agora eu tenho menos 2. Aqui eu tinha 5, agora eu tenho menos 5. Agora eu tenho menos 2. E aqui eu tinha 2. Consegue entender por que é oposto? Porque os sinais são diferentes. O triângulo, esse daqui, ó, ele é simétrico ao triângulo de cima. Por que ele é simétrico ao triângulo de cima? Em relação ao eixo X. Se você dobrar a folha do seu livro, você vai ver que as imagens vão ficar sobrepostas. Tranquilo? Show de bola? Olha aí, galerinha. O triângulo, em outra imagem, a gente consegue fazer isso em todos os quadrantes. Você consegue fazer imagens opostas, simétricas, utilizando os 4 quadrantes. Esse triângulo aqui, ó, que eu tô apontando para vocês, é simétrico ao triângulo, esse aqui de cima. Por quê? Ele é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. Se você dobrar ele na origem, você vai perceber que eles são simétricos. Quando é que eles vão ser simétricos? Os pares ordenados, ele vai ser do jeitinho aqui, ó, galera. Onde é que tá? Carol, de onde tu tá tirando tudo isso? Olha aqui, ó. Eles vão ser simétricos em relação à origem quando eles têm abscissas opostas e ordenadas opostas. Vamos observar? Vamos observar? No ponto C. Olha aqui, ó. O X é 2. O X é 2 e o Y é 1. E o C aqui de baixo, ó, o C com 3 linhazinhas em cima. Qual é o par ordenado dele? Primeiro o X, menos 2 e menos 1. Toda vez que esses pares ordenados, eles forem totalmente opostos, um é totalmente positivo e o outro é totalmente negativo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma simetria em relação à origem. Tranquilo, galera? Em relação à origem, como está escrito na tabela lá em cima.
Em um plano cartesiano, dois polígonos são simétricos em relação a quê? Em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo das abscissas e às origens. Se todos os vértices correspondentes são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, ele vai ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Se ele for simétrico, se todos os vértices correspondentes são simétricos em relação ao eixo das abscissas, eles são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Se ele é simétrico em relação à origem, todos os vértices correspondentes são simétricos em relação à origem. Galera, o que eu aconselho a vocês? Tentem fazer o pratique. Olha só, é super tranquilo o pratique para fazer. Dá para fazer, tentem fazer. E o que vocês não conseguirem fazer, o que vai acontecer? A gente vai responder lá no ao vivo. Eu vou responder esse pratique todinho lá no ao vivo com vocês. E eu aconselho que vocês muito mesmo, de verdade, participem do nosso próximo ao vivo. Por quê? Porque quando eu fizer esse desenho no papel e mostrar para vocês no papel, lá no ao vivo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem, galera? Não se desesperem, que as dúvidas a gente tira lá no ao vivo. Um beijo e um grande abraço da tia Carol.